Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danae Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Já estamos prontos, preparados para acompanhar você em mais um episódio que vai inspirar a sua jornada pela educação com boas ideias, muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos! A partir do momento que você se conhece com mais profundidade ou vai afinando isso, a gente consegue chegar nessa autorregulação. Aí eu tô sentindo raiva, eu tô triste, mas eu não preciso despejar a minha raiva, a minha tristeza no outro e por aí afora. Como a escola ela resiste às mudanças, é óbvio que a entrada da inteligência artificial assusta os professores. Tipo assim, eu não sei o que eu ia fazer agora com isso. Claro que não sabe, mas o que a gente precisa? Formação, a Adriane falou agora, a gente precisa investir no ser humano. Livro aberto. A Aprende Brasil Educação está na BET Brasil 2024, o maior evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina, realizado em São Paulo. E o Pode Aprender também acompanha o conteúdo e as novidades deste grande evento. Estamos aqui para conversar com especialistas que discutem, pesquisam e batalham pela educação básica do país. A educação socioemocional contemplada pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, também está na pauta da BET 2024. O tema que contribui para o desenvolvimento integral de crianças e jovens por meio de competências e habilidades que vão além dos componentes curriculares. É preparo dos estudantes para a vida, para que eles possam construir relações éticas e saudáveis em suas trajetórias. Pega a caneta. Neste episódio tão especial, nós vamos receber novamente o querido professor de matemática, psicólogo, escritor e palestrante, o Marcos Meyer, embaixador da coleção Laços, Educação Socioemocional, que foi desenvolvida aqui pela Aprende Brasil Educação para apoiar os professores no desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Professor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no Pode Aprender. A gente fica muito agradecido pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, está muito legal. E com essa introdução já estou todo arrepiado aqui, achando que é importantíssimo. Mas, gente, vai ser um prazer contribuir com vocês a respeito da educação socioemocional e estou aqui para contribuir. Muito legal. E vai participar conosco também hoje a Adriane Imbroise. Ela é educadora, especialista em inteligências múltiplas e aprendizagem socioemocional. Ela faz parte da Lean Educação. Adriane, primeira vez aqui no Pode Aprender, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com o professor, e também espero contribuir bastante. Muito bacana. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo sobre o principal assunto. O que é educação socioemocional, professor? Gente, aqui na feira, por exemplo, na BET Brasil, a gente está vendo uma coisa bem interessante. A maioria dos estandes tem propostas de uso de tecnologia e vários com a questão socioemocional. E eu achei isso muito interessante, porque se a gente entrar de cara trabalhando novas tecnologias, inovação e tal, achando que essa vai ser a solução para o nosso país, vai ser um gigantesco problema. Se a gente não trabalhar as questões socioemocionais, nada da tecnologia vai dar certo. E, infelizmente, tem muitas escolas cometendo um equívoco muito grande, que é achar que realmente a tecnologia vai ser a solução. Não vai, gente. A melhor forma de fazer uma educação de qualidade é você ter bons professores formados adequadamente, que saibam interagir com o aluno, que saibam entender cada fase dos alunos, e aí ele pode usar qualquer material, inclusive as novas tecnologias. Agora, se ele não tem esse outro lado, não tem como, gente, não há. Então, a questão socioemocional é você trabalhar a interação professor-aluno, interação aluno-aluno,
aluno com professor, ensinar como interagir, porque antigamente as crianças já vinham para a escola sabendo, com licença, por favor, muito obrigado, desculpa, eu errei, tá? Já sabiam. Agora, se você não ensinar, eles não aprendem. Eles não estão aprendendo, gente, e está cada vez mais difícil fazer isso. Então, é claro que a gente precisa ensinar o social, como se relacionar entre eles e com as outras pessoas, com os adultos, e trabalhar também as questões emocionais, super importante. Agora, Adriane, como inserir a educação socioemocional no dia a dia na sala de aula? Olha, isso a gente pode começar desde a educação infantil, porque a base do socioemocional é o eu, o autoconhecimento, depois um refinar da autorregulação, uma habilidade relacional, uma consciência social, o outro, né? É gradativo esse trabalho. Então, você começa desde a educação infantil, por exemplo, fazendo com que a criança possa perceber o próprio corpo. Que sensação é essa? É uma dor de barriga ou é um medo? Né? Começar a colocar verbo nessa sensação. Que tipo de emoção está vinculada a essa sensação? E, a partir daí, nessa evolução gradativa, né, de conhecer a si mesmo, para depois conhecer o outro e aí refinar essa relação, refinar essa consciência social para que as habilidades socioemocionais, né, estejam apoiadas na pessoa e essa pessoa consiga, então, fazer essa relação ou esse trabalho social consistente, responsável, consciente. E agora a importância dessa educação socioemocional na educação infantil, já nos primeiros anos, para o futuro adulto. Qual que é a importância da gente trabalhar essa educação socioemocional já com os pequenininhos em sala de aula para que transforme ele num adulto melhor, num adulto diferente? É uma construção gradativa, né? Eu falei ali, por exemplo, da gente começar com a percepção do corpo. Mas, se você for, por exemplo, para um adolescente, aonde o pertencimento, o ser inserido é uma questão tão delicada e tão importante, o quanto uma habilidade emocional ou um trabalho emocional e um trabalho social importante e relevante que tenha sido feito com aquele adolescente não vai fazer com que ele prospere magnificamente para um adulto. É um trabalho sem fim. Como você falou, é vida. Não é uma habilidade acadêmica que você vai usar na vida também, mas aí é vida. A gente está falando de vida. Então, é uma construção sem fim para a vida inteira e é espiralada. Você vai aprofundando conforme você vai ganhando mais responsabilidade, mais liberdade, porque a cada ação no social, cada ação nossa, cada conduta nossa, ela tem um impacto no outro ou na sociedade. E o ponto é a responsabilidade sobre isso. Eu gostaria de ouvir o professor também sobre essa visão, né, no futuro. Sim, sim. Vou trazer um pouquinho de informação. Por exemplo, a criança pequena, ela pode estar se sentindo angustiada, triste, com raiva, com medo. Nossa, tem tanta informação aí, mas os pais estão nomeando esse sentimento para a criança entender o que ela está passando? Em geral, não. Então, essa criança não está sendo alfabetizada emocionalmente. Então, a primeira fase é a gente ajudar a criança a identificar. Então, a criança precisa saber qual é a emoção que ela está sentindo. Para depois vir a segunda fase, que é a criança precisa aprender a expressar. Então não adianta, por exemplo, a criança saber que está com raiva e ela não sabe como lidar com essa raiva. Ela pode quebrar o brinquedo da outra criança, ela pode empurrar, ela pode bater. De que forma ela vai expressar essa emoção? Ela também não está aprendendo. E aí, depois da expressão, ela já sabe identificar, sabe expressar, aí que vem a regulação. Ela consegue, entre aspas, controlar a sua raiva ou expor, né, essa raiva no momento certo. Mas vamos imaginar que essa criança não teve nada disso. Ela cresce sem entender as próprias emoções. Ela casa e aí a esposa fala assim, você não entende as minhas emoções. Ela não entende nem as dele. Né? Por quê? Porque não houve esse processo de alfabetização. E aí o que vai acontecer? Vai trabalhar, não percebe que o chefe está num péssimo dia e vai conversar sobre aumento salarial
salarial. Não percebe que o colega de trabalho ficou triste com ele e aí faz uma brincadeira em cima, estraga a relação de uma vez só e aí é demitido da empresa. O que levou tudo isso, né? O que está acontecendo? A falta lá na base. E a base, então, a gente precisa fazer com que essa criança identifique, saiba expressar e saiba regular aonde é que eu posso expressar e onde que não. E tudo isso, gente, nós precisamos ensinar os pais a fazerem, porque eles não estão sabendo, e ensinar, ajudar os professores a fazer essa educação. Por isso que a gente precisa de um bom material. Nós chegamos agora num ponto, acho que muito importante aqui do nosso podcast, porque nós estamos falando sobre a educação socioemocional, mas como que nós colocamos isso na prática, né? Como o professor está falando. Como que eu vou inserir isso no meu dia a dia, dentro da sala de aula, com os meus alunos? Existe uma fórmula mágica para falar sobre educação socioemocional? A gente faz plim e resolve. Eu acho que fórmula mágica, né? Hoje existe uma infinidade de materiais socioemocionais, tanto da Aprende Brasil, o Lean ou tantos outros por aí. Mas, o que o professor falou no começo, a formação do professor é fundamental. Porque se a criança aprende por espelhamento e eu tenho uma referência equivocada, ou que num dia mais crítico, ou que brigou com o marido, chega em sala, sem também conseguir entender o que está sentindo, se respeitar, vai tomar um chá, né? Se regular, respira fundo. Enfim, se esse professor não tem esse know-how, né, ou essa base de autoconhecimento, de trabalho feito em cima disso e que pode e deve ser feito com formação e outros métodos, a gente perde um pouco dessa própria formação com a criança, né? Aonde que ele vai se referenciar? No professor e na família. Então, a gente precisa de uma atuação com essas duas pontas para que essa criança possa vir a ser já com um hábito diferente, né? É a mesma coisa na nossa época. A gente não fechava a torneira para escovar o dente, não é? A água estava sobrando, né? Hoje, as crianças elas já vêm chipadas com isso. Elas mudaram o hábito. O socioemocional não deve ser diferente. Mas para nós é uma mudança e para eles deve vir naturalmente por esse espelhamento. Um exemplo, minha filha com 6 anos de idade estava apaixonada por ciências. Ela adorava ciência. Aí um dia eu estava escovando os dentes, ela chegou por trás de mim e falou assim: pai, você sabe o que são lençóis freáticos? Gente, com 6 anos, essa pergunta eu pensei, cara, se eu falar que sei, ela perde a oportunidade de me explicar. Agora, se eu falar que eu não sei, eu tô mentindo, né? Daí eu fiquei nessa dúvida e falei assim, eu sei, filha. Não parece. Aí ela pôs a mão e fechou a torneira. Porque se você soubesse, você não ficava esbanjando os lençóis freáticos, gastando água com essa torneira aberta. Gente, nunca mais eu esqueci dos lençóis freáticos e não consigo deixar a torneira aberta. Porque eles são muito rápidos, as crianças, né? Elas têm uma percepção impressionante. E já começam a praticar aquilo que elas estão aprendendo. Por isso, Danae, quando você fala assim, já deve começar desde quando, né? Cara, tem que começar desde bebê, né? Desde bebê. Quando a gente... antigamente, nas minhas primeiras palestras, eu falava para os pais... Ontem, professor, ontem. Bem, ontem. Eu falava para os pais, olha, se o teu bebê ficar chorando de noite, é manha, porque ele tá limpo, ele tá seco e tá bem alimentado, então ele tá fazendo manha, deixa chorar. Gente, que erro fantástico, né? E eu não sabia. Claro que hoje, com as informações das neurociências e da nova educação, a gente sabe que, não, primeiro você acolhe a dor da criança, porque de que jeito, o que ela tem para me explicar como ela está sentindo? Só o choro. Então acolha esse choro. E aí você acalma a criança no meio, faz a criança ficar com calma de volta e aí põe no berço. Então hoje a gente sabe como agir, só que quem sabe fazer isso, né? A maioria não sabe. Uns fazem por instinto, outros sem informação nenhuma, mas se a gente traz essa informação para os pais, para os professores de como agir até com um bebê, aí eles começam a agir de forma diferente, porque agora tem informação de qualidade.
Perfeito. Agora vamos abordar o que são competências e as habilidades socioemocionais. Se vocês puderem trazer alguns exemplos para os nossos ouvintes. Então vamos lá. Eu começo então com o autoconhecimento. É quando você se conecta com você mesmo. E eu volto a dizer, começa na percepção corporal. É esse corpo que está sentindo alguma coisa. E esse autoconhecimento também é espiralado e aprofundado. Vai pela vida inteira, mesmo porque eu não sou a mesma de ontem, né? Exatamente. Depois, eu acho que a partir do momento que você se conhece com mais profundidade ou vai afinando isso, a gente consegue chegar nessa autorregulação. Eu tô sentindo raiva, eu tô triste, mas eu não preciso despejar a minha raiva, a minha tristeza no outro e por aí afora. Outra importantíssima para mim é a habilidade relacional. Eu observo o outro, eu vejo se o meu chefe está de bom ou mau humor, né? Por esse corpo do outro também, expressão facial, né? O que será que ele está sentindo? E aí eu começo essa relação com o outro. Não importa que outro, marido, chefe, o aluno, o filho, né? Nessa habilidade relacional, eu entro com uma escuta atenta, com uma comunicação não violenta, com uma observação refinada do que o outro me traz além da palavra. Eu não interrompo. E assim eu vou construindo essa relação, para daí abrir para o social, né? Que eu acho que encadeia isso. E aí entra a empatia, o se colocar no lugar do outro, sentir um pouquinho na pele o que aquele outro sente. E a gente começa a falar em diversidade, em inclusão, em combate a bullying. Então, veja, as habilidades socioemocionais, elas são para a pessoa, né, para o eu e para o outro. E aí a gente está falando de tudo. Exatamente. Vamos lá trabalhar um pouco de conteúdo, né? Você perguntou qual a definição, né, de competência. É você ter a capacidade de mobilizar todos os teus recursos emocionais, sociais, espirituais, relacionais. Você mobiliza tudo isso para resolver alguma questão da vida ou resolver problemas e tal. Porque quando a gente fala de competência, a gente sempre fala assim, competente para quê? Então, quando a gente fala das questões socioemocionais, eu quero que meus alunos tenham competência para se relacionar bem, como a Adriane está falando, para ter um autoconhecimento melhor. Então, aí isso me leva para uma pesquisa que foi feita a respeito do bullying. Eu escrevi um livro chamado Bullying Sem Blá Blá Blá. E para escrever, eu fui atrás de uma pesquisa muito interessante. Eles perceberam, os pesquisadores perceberam, que a maior parte das crianças que estavam agredindo a outra criança, que a gente chamava antigamente de vítima, hoje a gente chama de alvo, a maior parte não tinha empatia para compreender que a outra criança estava sofrendo. Então eles achavam realmente que era brincadeira. E quando você fala com essas crianças, mas era só brincadeira, eu não sabia que ele estava tão mal, eu não sabia que ele estava se sentindo tão mal. Eles realmente não sabiam, era sincero o que eles estavam falando. Então o que estava faltando ali? Empatia. Mas a empatia vem do quê? Entender, compreender o que é que o outro está sentindo. Então, a Adriane falou, se colocar no lugar do outro, né? Mas nesse sentido, eu compreendo a tua dor, eu estou aceitando a sua dor. Quando eu compreendo a dor do outro, eu paro de fazer o bullying. Então, por lei, todas as escolas precisam ter, gente, isso é lei mesmo, é de verdade, desde 2015, todas as escolas devem ter um programa permanente de combate ao bullying, ou de prevenção ao bullying. Isso é obrigatório, é por lei. Aí você vai nas escolas e vê assim, qual é o programa que vocês estão utilizando para combater o bullying ou para prevenir o bullying? Eles esperam o bullying acontecer para daí fazer uma ação, chamar por uma palestra, por exemplo. Gente, isso é pouco, isso é pobre. A gente precisa de ação para desenvolver empatia, trabalhar as questões socioemocionais. Por isso que hoje os materiais, eu apoio bastante a Laços, esses materiais fazem o quê? Eles vieram para trazer essa solução, eles vieram para cumprir
uma missão que o nosso professor hoje tem que ter. Ou ele trabalha as questões socioemocionais, ou nós vamos ter brigas, morte, facadas, um monte de coisas que antigamente a gente pensava, não, no Brasil isso não existe. Pô, de repente, um atrás do outro, são crimes acontecendo em sala de aula, a gente está assustado. E aí vem a necessidade. Temos que trabalhar as questões socioemocionais. O professor falou sobre os materiais, a edição Laços, também tem materiais da Lean. Como que a gente pode utilizar esses materiais na prática, que os professores possam utilizar na prática? Se vocês puderem trazer até alguma dica de alguma atividade que eles possam fazer a partir dos materiais. Bom, o Lean, ele se pauta em 3 caminhos, 3 etapas. A gente usa a prática de mindfulness, não tem nada a ver com religião, ou holístico, esotérico, não, é apoiado na neurociência, de como uma respiração consciente, uma pausa, faz com que a criança foque naquilo. Em seguida, a gente vem para uma reflexão, né, um tema da atualidade, e cada faixa etária da educação infantil ao médio tem um tema da atualidade que evoca essa reflexão real. E num terceiro momento, a gente vem para uma prática que a gente chama de realizar. Você pausando, focando naquele assunto e estando emocionalmente mais tranquilo, você reflete sobre aquela questão, que geralmente são pontos polêmicos, né? Situações problema, como o professor falou, e aí parte para o realizar. E aí? Ciente disso tudo, qual vai ser sua conduta a partir de agora? Né? Uma nova tomada de decisão para uma nova ação mais responsável e mais consciente diante de você mesmo e do outro. Então, em todas as faixas etárias, a gente parte dessa metodologia para que a criança e o adolescente consiga, de forma vivencial, trabalhar essas questões. E aí, desenvolvendo na prática também, né, as habilidades sociais e emocionais. A consciência ela é muito importante, né? O que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo isso. Quer ver uma coisa bem interessante? Vamos imaginar você que está nos ouvindo, indo para casa, tudo tranquilo, pensando lá na frente, o que vai acontecer e tal, você está totalmente distraído. E você não percebe que vem 2 cachorros na tua direção, que tinha um portão aberto, e eles vêm na tua direção, um pitbull e um rottweiler, vêm com os dentes à mostra. Quando você vê aquilo, você imediatamente corre, pula em cima do muro e pula em cima de uma árvore, se agarra num galho lá para fugir dos 2 cachorros. Aí vem o dono dos cachorros, amarra os cachorros e, desculpa, esqueci o portão aberto. Volta os cachorros e aí você lá em cima da árvore, como é que eu cheguei aqui? Como é que você não sabe? Por que você não tem consciência disso? Olha que interessante. O nosso cérebro, quando está numa situação de perigo de vida, ele bloqueia o pré-frontal, onde vem consciência, resolução de problemas, a nossa inteligência, ela é bloqueada para que você use toda a sua energia para fugir. Então é um comportamento de fuga. Olha que informação importantíssima da neurociência. Não adianta você tentar ensinar alguma coisa para uma criança se ela estiver com comportamento de fuga. Então, se você pegar um chinelo, vai aprender? Não vai aprender. Não tem como, porque ela já bloqueou o pré-frontal, ela quer fugir dali. Então, essa consciência de que eu preciso respirar, fazer a inspiração, expiração vagarosa, como a Adriane falou, a mindfulness ensina isso, né, de como você pode ter consciência da respiração para consciência do corpo, aí você estabiliza, aí você está pronto para aprender. E aí, quando um professor começa a trabalhar essa questão simples, pessoal, todo mundo agora põe a mão em cima da carteira, bem sossegado, sintam a carteira, os pés estão sentindo o chão, sinta o chão, ou seja, são princípios básicos da meditação. Você não precisa fazer aula de meditação, não precisa trazer nenhum Buda, você só precisa fazer a criança se sentir, agora eu cheguei na sala. Pronto, agora você começa a ensinar alguma coisa. Mas enquanto ela está agitada, está preocupada, não vem ensinar alguma coisa que não vai funcionar.
Perfeito. E ainda hoje, né, professora, as crianças num nível de ansiedade... Ansiedade é um tipo de medo. Olha só que interessante. Se eu tenho medo de alguma coisa ruim aconteça para mim. Então, medo de cachorro, o cachorro vai me morder. Agora, olha a ansiedade. Ansiedade é um tipo de medo de que algo bom não aconteça. Será que o Papai Noel vai vir? Será que vou ganhar o celular no meu aniversário? Então é um medo de que essas coisas boas não vão acontecer. Então é ansiedade. Só que como a ansiedade é medo, ela também me bloqueia. Você vai receber, para de pensar nisso. Não adianta. Você tem que acalmar a criança para depois ela dar o próximo passo. Múltipla escolha. Bom, como nós falamos aqui no início do nosso podcast, do nosso bate-papo, nós estamos aqui na BET Brasil 2024 e eu gostaria de saber um pouco dos destaques aqui do evento, que são destaques para vocês aqui no evento, né? Esse conteúdo que vocês vão encontrar aqui na feira, que vocês possam espalhar aos professores que estão nos acompanhando. Como o professor falou, a gente viu bastante sobre tecnologia e eu acho extremamente importante, nós nunca mais ficaremos sem ela, né? Mas eu vou ter que fazer uma referência no ontem entre o remédio e o veneno. A dose. O que o professor falou no começo é fundamental. Que a gente tenha a dose no que se refere à tecnologia e ao material humano. Não se faz educação sem material humano. Não adianta a gente achar que a inteligência artificial fará o trabalho do professor, porque a gente está falando de relação. E relação, a gente parte de uma premissa de 2 humanos. A educação, também pela neurociência, a aprendizagem, ela passa pela emoção. E eu ainda posso estar demodé também, né, professor? Mas eu... Demodé também é uma palavra demodé. Demodé, de ontem, né, professor? Mas a minha crença ainda não passa só pela tecnologia. Eu acredito piamente no material humano. Perfeito. Eu acho que o grande diferencial é a entrada das inteligências artificiais. Não tem como a gente negar isso. E outra, não tem como a gente evitar que entre na escola. Então tem muitas escolas no mundo proibindo o celular, proibindo qualquer coisa assim, voltando um pouco para trás, dizendo que o que é mais importante é a aprendizagem através da interação e tal. Mas, gente, quanto tempo, né? Veja só, hoje a gente sai da escola e nunca mais vai fazer continhas com lápis e papel. A gente não faz divisão por 7 no lápis e papel. Só que o que acontece? Por que a gente não faz mais? Qualquer celular tem uma calculadora, gente. E aí, o que a escola está fazendo com essa informação que é super atual? Deixa de lado e proíbe a calculadora. Eu sou professor de matemática, então eu posso falar. Ainda proíbem o uso da calculadora com uma justificativa retrógrada pra caramba. Eles falam assim, mas é que se a gente deixa a calculadora entrar na sala, eles não desenvolvem o raciocínio. Gente, qual é o raciocínio que você desenvolve com baixo 0, empresta um daqui, se devolve? Não. Ninguém sabe. As pessoas não sabem disso, elas automatizam. Bom, se automatiza, então automatize o uso da calculadora. Para de perder tempo. As escolas estão perdendo 5 anos da escolaridade das crianças, enfiando goela abaixo o ensino dos algoritmos, continha de mais, de menos, de vezes e de dividir, que nunca mais vão ser usadas. Você para de fazer isso e começa a ensinar estatística, cálculo mental, lógica. Isso dá para ensinar na pré-escola. E por que a escola não ensina? Não dá tempo, que a gente tem que ensinar divisão por 2 números na chave. Que chave, gente? Pelo amor de Deus. Tá na hora de mudar a chave, né, professor? Isso. Como a escola, ela resiste às mudanças, é óbvio que a entrada da inteligência artificial assusta os professores. Tipo assim, eu não sei o que eu ia fazer agora com isso. Claro que não sabe. Mas o que a gente precisa? Formação. A Adriane falou agora,
A gente precisa investir no ser humano, formação de professores. Como que os professores podem utilizar a inteligência artificial? De que forma o aluno pode utilizar? Senão, o que ele faz? Você passa um trabalho, ele pede para o ChatGPT fazer o trabalho, e aí ele pega o texto, leva para uma outra inteligência artificial, põe na minha linguagem. Ele põe na linguagem do aluno. E aí ele entrega, o professor nunca vai descobrir de onde veio. Adiantou alguma coisa? Serviu para nada. Agora, se eu ensinar o meu aluno a usar a inteligência artificial, olha a diferença. Veja o quanto de coisa boa a gente pode trazer para a escola se a gente ensinar os passos em vez de proibir os passos. Exato. Diversão para casa. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Pode Aprender. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do professor Marcos, da Adriane. Foi muito legal o nosso bate-papo. Mais uma vez, então, quero agradecer a presença de vocês, principalmente aqui nesse grande evento na BET 2024. Quem sabe nós vamos estar aqui novamente no próximo ano. Espero encontrá-los também novamente. E vou deixar agora, o professor já conhece, um espacinho aqui do nosso podcast para que vocês deixem o contato de vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Linha Educação, sobre o trabalho que a Adriane faz. Se você quiser deixar os seus contatos para os nossos ouvintes, Adriane. Tá bom. O site do Linha é linhaeducação.com.br. Eu tenho um site também, adrianembroise.com.br, porque também sou escritora, palestrante, enfim. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu falei para o professor antes, eu não vejo outra possibilidade de evolução humana sem que seja pelas habilidades sociais e emocionais. Não vejo mesmo. Cada vez mais, apesar da gente ser uma população em evolução em tantos aspectos, medicina, tecnologia e tudo mais, mas a gente ainda se depara com atrocidades humanas. Então, a minha missão de vida será sempre o social e o emocional. Muito obrigada, Adriane. Professor? Eu tenho mais de 400 vídeos lá no canal do YouTube. Entra lá, se inscreva e pode usar tudo à vontade, tá tudo de graça lá. É só colocar meu nome lá, Marcos Meyer. E entra também no meu Instagram que a gente pode construir laços. Marcos Meyer Oficial. Valeu, gente. Um grande abraço. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço o professor Marcos, a Adriane e agradeço também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.